irmãos e irmãs, chegamos ao fim do nosso cerco de Jericó e resta-nos a última porta, a porta da preguiça. Esse nome, preguiça, vem da palavra latina pigritia, que por sua vez vem da palavra latina piger. Piger, em latim, significa lento, moroso. Por quê? Porque o preguiçoso é exatamente assim. É uma pessoa lenta, é uma pessoa morosa, é uma pessoa pesada, é uma pessoa que custa muito fazer as coisas, que se arrasta, que vai se esticando na vida como uma lesma, vai assim, ele não tem energia, não tem prontidão, não tem aquela fortaleza de ânimo. Não, o preguiçoso não consegue. O preguiçoso é aquela pessoa que ele custa acordar de manhã. Quando ele acorda, é aquela lentidão, tudo é demorado, se espreguiça, aí ganha um fôlego, com muita força de vontade, vai se arrastando, tudo demora, não consegue ter agilidade nas coisas, tudo custa. Demora para fazer as coisas, se enrola, gosta de se atrasar, sabe, deixar as coisas para depois e vai enrolando, e tudo ele vai perdendo. É um gosto de atrasar as coisas, porque não tem disposição de ânimo. Então, para ele, quando tem que sair de casa, aí é uma enrolação, e vai, e vem, e bota uma roupa, e tira, e bota outra, e aquela conversa, aquela coisa. A mente, o intelecto do preguiçoso é um intelecto lento. Ele não pega as coisas na hora. Você fala, ele diz, oi? Aí você está conversando com ele está boiando assim, não consegue acompanhar. Ele está assistindo uma aula, a mente dele fica vagante, como se fosse uma borboleta assim, voando. Não tem pouso, não consegue ter muita atenção nas coisas. Se ele pega uma leitura, ele começa a ler, já esquece o que leu. E é tudo assim, com aquele esforço, que o intelecto dele é um intelecto parado. É aquela pessoa lenta, sabe? Parece um gato. Sabe aqueles gatos que ficam assim andando devagar, olha para a tua cara, assim, com aquela cara de desconfiado, volta. É sempre assim. Tem um intelecto extremamente lento, quase entorpecido. E por causa disso, ele tem uma dificuldade maior do que os outros para fazer coisas simples. Então, por exemplo, tem que ler um livro. Ele começa a ler o livro, cai lágrima do olho, porque aquilo custa. Ele vai pegar o livro para ler, que é a coisa mais simples do mundo, você lê um livro. Às vezes tem um livro que demanda mais atenção, mas você pega, pá, começa e termina. Vai lá, lê, divide as matérias, tal. Faz um esquema mental do que você está lendo, assimila, acabou. Mas o preguiçoso, ele tem uma dificuldade grande de
juntar as coisas, porque o intelecto, tudo começa pelo intelecto, né? O intelecto dele é lento. E ele tem uma lentidão intelectual. Depois, a vontade dele é uma vontade fraca. Então, é aquela pessoa que ela é sem querer, querendo, sempre. Né? Então, ela quer, mas ela não quer. Aí ela não consegue botar a garra necessária para chegar ao fim, deixa as coisas pelo meio, vai deixando de lado, não tem disposição. Aí você pergunta, mas você quer ou não quer? Diz, não, eu quero, mas é que é tão difícil. Porque ele é preguiçoso. Então a vontade dele não chega lá. É uma vontade que fica no meio do caminho. E na vida, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, nós temos que ter uma certa dose de energia. Você não pode ser uma pessoa que fica se lamentando, uma pessoa que acorda de manhã, fica lá esperando para ver o que vai dar. Tem gente que não gosta de trabalhar. É uma desgraça. É tudo aquela coisa, tudo é difícil, a pessoa não consegue, ela não vai, é sempre aquela lentidão, aí ele inventa doença, inventa depressão onde não existe, aí que eu sei lá um pouco mais de igreja, demônio, contaminação, e diz que não consegue, tudo que ela quer é ficar parada num canto. Por exemplo, a pessoa entra no banheiro e não sai mais. Fica todo mundo do lado de fora falando, desocupa esse banheiro, o que você está fazendo aí dentro? Já está meia hora aí trancado. Está lá deslembrado. Para ver o que acontece, deixa o tempo morrer. Não tem disposição. A pessoa, por exemplo, o negócio dela é ficar assim, deslembrada num canto. O que você está fazendo aí? Ah, não sei. O negócio dela está quieta, parada. A mosca morta. A vontade dela não chega, não consegue. Ela não consegue. A vontade é extremamente fraca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma desgraça uma pessoa preguiçosa, por quê? Ela vai acabar na miséria. Se ela tiver que viver das suas próprias forças, ela vai ficar completamente miserável, porque ela não tem força. Então você fala assim, olha, teve uma oportunidade de trabalho. Ah, é? Ah, aí vai, aí chega lá, é muito conformada com as coisas. Aí, sabe, tudo é ruim demais, é tudo muito assim. Às vezes as pessoas chegam contando coisas, né, falam assim, ai, padre, nossa, mas eu passo o dia inteiro trabalhando, eu chego em casa à noite, ainda tenho que cuidar da casa, tal. Eu digo, oi? O nome disso chama-se vida. O nome disso é vida. Né? Então, uma pessoa que tem uma vida ativa, o que ela faz? Acorda muito cedo, trabalha, chega em casa, cuida da casa e vai dormir. Não tem tempo de pecar. Que bênção. Faz o que tem que fazer, o tempo está preenchido. Mas o preguiçoso, nossa, para ele, isso é demais. Porque o que ele quer? Ele quer uma tarde para ficar fazendo nada. Ele quer uma cama para ele deitar. Se tiver um ventilador, um ar-condicionado, uma água de coco. Ele quer isso. O negócio dele é isso aí. Vegetar. É uma pessoa que morreu antes do tempo. Já é um zumbi ambulante, a pessoa só está carcaça. Os urubus não vêm porque eles também têm preguiça de comer, mas já devia começar a comer. Porque é uma carniça.
Só come o que acha morto. Não tem. Tudo é aquilo. A imaginação do preguiçoso é mais ou menos assim. Ele imagina que tudo é difícil. Tudo é difícil. Então, fala assim, por exemplo, tem uma pia de louça para lavar. Ai, nossa, que falta de coragem. Ele se sente assim um leproso diante daquela pia. Se sente um paralítico. Mas, gente, vai lá, pega, bota um avental, vai lavar aquela louça, 15 minutos depois lavou. É fácil, não tem drama. Mas o preguiçoso faz um drama. Para ele, aquilo, misericórdia. Aí você, qualquer coisa. Fala assim, nossa, hoje tem que limpar a casa. Ai, meu Deus. Para ele é difícil. Na imaginação dele, aquilo é difícil. Tem que sempre ter alguém para fazer as coisas para ele, porque para ele tudo é complicado. Se tem que sair de casa, ele já pensa, ai, meu Deus, tem que descer, tem que pegar o carro, tem que ir lá, e tem que fazer, e tem que voltar, e tem que... Ai, que desânimo. Porque tudo ele imagina como dificultoso. É um preguiçoso. É uma pessoa preguiçosa. Por isso que os místicos dizem que os preguiçosos, eles aparecem como pessoas pesadas. Então, por exemplo, assim como quando você dá um bocejo, aquilo é contagioso, quando um preguiçoso chega no ambiente, você dá um cansaço, você fala, meu Deus, nossa, me deu um desânimo repentino. É o peso. Porque aquela pessoa arrasta todo mundo para o abismo. Ela é um peso morto. Não colabora, não coopera com nada. A vida dela é só ser um peso na vida dos outros. É um encosto. É alguém que está ali, sempre patinando e não sai do lugar. Os místicos que têm o dom de sentir o cheiro dos pecados, né, dizem que o preguiçoso cheira a... É tipo bicho suado, macaco suado. Pensa assim, um macaco suado. Sabe aquele cheiro de rabujo misturado com caatinga de sovaco? Pega aquelas coisas assim, aquele cheiro ardido ruim de bicho peludo. É isso aí. Você fala assim, ai, que vontade de morrer. É isso. É a sensação espiritual que um preguiçoso causa quando chega no lugar. Só que acontece o seguinte... que as pessoas preguiçosas, elas se justificam por detrás da natureza. Não, é que eu sou melancólico. Não, é que eu sou fleumático. Não, é que eu sou uma pessoa... Não, isso é o meu jeito. Mas, assim, tem que ter virtude. Tem que se empenhar. Não pode permanecer assim, estático. A vida é movimento. Ou seja, se o agitado peca pela aceleração, e ele precisa se acalmar, tem que aprender a andar devagar, tem que aprender a fazer as coisas com pausa, como eu explicava, ao falar da ira. O preguiçoso é o contrário. Então, quando eu vejo uma pessoa preguiçosa, eu já falo assim, vai fazer academia, vai correr na esteira. Corre. Tem que correr, tem que aprender a correr. Corre, vai correr. Pega uma bicicleta. Porque, senão, a pessoa, ela morre fisicamente, ela vai lá, que nem um... O Evangelho aqui hoje ele fala disso, porque aqui tem Marta e Maria, né? A Maria, ela é meio palermona, não sai do lugar. A Marta vai lá, vai onde está Jesus, ela fica parecendo uma pomba lesa, caída em casa. É o jeito dela ser, tem a característica de uma pessoa parada. Uma pessoa que não se move, uma pessoa que não se mexe, que não tem uma atividade real. Ora, se você vai parando, não tem jeito, você deprime. O que é depressão? É uma espécie de tristeza que ela te faz parar. Você não quer sair do lugar. E
todos os psiquiatras são unânimes. Você quer sair da depressão, você tem que começar a se mexer fisicamente. Você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que gastar energia. Por quê? Porque quem fica parado é defunto. Quem está vivo se mexe. Vida é movimento. Então você tem que se mover. Só que o que acontece? Algumas pessoas espiritualizam a preguiça, né? E a preguiça espiritual é horrível. É aquilo que a gente chama de assídia ou assédia. Assídia ou assédia. As duas grafias são permitidas em língua portuguesa. A assédia é uma espécie de tédio nas coisas que são de Deus. Então, por exemplo, rezar. É gostoso rezar? Às vezes não é. Às vezes não é. Só que a pessoa que tem assídia é assim, quando você fala, vamos rezar um terço, vamos rezar uma via sacra, ai, você não quer, faz careta, cai assim, adoece. Ai, me deu uma tontura, um nervo de trimelique, não sei, estou aqui. A pessoa não vai. Agora sim, vamos para a balada? Opa! Em 3 minutos ela está pronta. Porque o desinteresse é só pelas coisas espirituais. É a preguiça espiritual. É a preguiça. Então, por exemplo, quando a pessoa não tem uma consolação de Deus, ela sente um fastio, assim, um enjoo. Vai rezar, ai, tudo é ruim. Isso se vê até visualmente. Tem umas pessoas que elas rezam com uma cara de desgosto, assim. Já chorando. Aquela cara, assim, de uma dor fina. Mas o que tem? Não, nada. É o fastio, porque ela não recebe uma consolação. Então, para ela rezar, ela tem que fazer careta, ela faz bico, ela abre a boca, ela fica lá enfastiada, enjoada, quase com nojo da oração. É a preguiça espiritual. Aí ela reza, mas ela reza de má vontade, sabe? A Maria chega, vem no celular, reza de má vontade. Ela não tem aquele gosto de parar para rezar. Fala, eu vou falar com Deus, agora eu vou parar, vou estar com o meu amado. Não. Ela reza, ela até vou ler a Bíblia. De má vontade. Não consegue rezar. Depois, ela tem repugnância por cumprir o próprio dever. Então, por exemplo, ela tem que trabalhar. Só que ela sente repulsa pelo trabalho dela. Ela tem que fazer. Mas assim, ela vai já morrendo. Parece que a alma está saindo por um canudo. Ela não consegue. Ela até vai, mas assim, ai, Jesus. Ela não quer fazer aquilo. E veja, nós temos que ter amor pelos nossos deveres. A gente tem que fazer as coisas. É um dever. Vamos fazer com gosto. Tem que fazer. É um dever. Nós temos que amar os nossos deveres. O preguiçoso não consegue. E ele arranja, né? Então, por exemplo, ele fica procrastinando, às vezes até com razões espirituais. Não, primeiro eu vou fazer não sei o quê. Não, depois eu vou para aquilo. Aí tem um perfeccionismo que é falso, mas que, na verdade, é só desculpa para a pessoa adiar e acabar o dia e não fez nada. Mas, no fundo, porque ele tem repulsa pelo próprio dever. Depois, quando uma coisa desaponta, tipo assim, a gente vai fazer uma coisa, há muitos obstáculos, né? Só que assim, o preguiçoso, no primeiro obstáculo, ele já desiste. Ele já não quer. Sabe aquela pessoa que fala assim,
ela, sei lá, tem vigília hoje. Aí a pessoa, beleza, vamos lá. Só que chega na hora da vigília, ela queria assim, que alguém desse um tiro no meio da perna dela para ela ter desculpa para não ir. Aí, acontece qualquer coisa, sei lá, chove. Aí a pessoa diz, ai, nossa, está chovendo, né? Ai, gente, olha, eu não posso ir porque, nossa, está chovendo. E eu estou um pouco assim disposto. Pronto, desiste. Diante da primeira dificuldade. Porque o obstáculo, ao invés de dizer assim, não, eu vou superar esse obstáculo, né? Então, não, uma dificuldade aparece, vamos passar para frente. Não, ele já vai logo desistindo, porque o negócio dele é estar ali, sem fazer nada. E as pessoas que são preguiçosas, e a preguiça espiritual é terrível para isso, elas se sentem ofendidas pela cruz. Apareceu uma cruz, ela fica mortalmente ofendida. Ela não aceita. Para ela é o fim do mundo, porque ela não sabe lidar com dificuldades. As dificuldades para ela são desculpas para a deserção. Isso é pecado. A preguiça é pecado. Nós precisamos combater a preguiça. O cristão não pode ser preguiçoso. É um escândalo, você sabia? Você trabalha lá na sua firma, o patrão sabe que você é um católico praticante e é o funcionário mais relaxado, desleixado da firma. Isso é um escândalo. É um escândalo, é pecado. Nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos. Nós temos que ter prontidão. Qual que é a chave que tranca a porta da preguiça? Chama-se diligência. O que é a diligência? É a prontidão no amor. Essa prontidão no amor, ela nos faz bem. E ela é a prontidão dos santos, né? Porque é assim, gente, a graça, ela funciona assim. Deus está presente na nossa alma. E, às vezes, Ele nos dá um leve impulso. O homem espiritual, ele percebe o impulso da graça e ele está pronto. Ele é alguém que diz, eis-me aqui. Quando Deus vai semear uma virtude na alma dele, como ele já está vazio, então ele sente, ele percebe Deus infundindo nele aquela virtude, ele já vai logo para o heróico. Como eu explicava para vocês essa semana, ele não fica com aquilo que a gente chama de atos remissivos, com aquela virtude pelo meio. Então, por exemplo, Deus o incita à caridade. Ele vai logo abraçando o mendigo, vai logo dando comida para quem ele pode, vai ajudando. Ele sai pelo mundo fazendo, porque ele não quer resistir. Ele tem uma prontidão para seguir os impulsos de Deus. Aí, Deus, por exemplo, dá um impulso para ele. Por exemplo, ele se incomoda com o fato de ele estar olhando demais as coisas exteriores e isso o deixa vulnerável do ponto de vista da pureza. Deus deu esse impulso para ele, ele não demora. Na hora ele fecha os olhos, ele já começa a trabalhar. Ele tem prontidão. É muito linda a vida espiritual. É muito linda a vida de oração. Por quê? É como se fosse uma caixinha de lenços de papel. Você vai puxando as virtudes elas vão vindo, uma depois das outras. Deus ele vai te dando, ele vai te levando. Só que, se você é preguiçoso, se você é lento, se você não tem prontidão espiritual, você vai perdendo, a graça vai passando e você não vai conseguindo acompanhar o ritmo da graça. E você vai ficando para trás. Deus não consegue te levar, porque você não deixa, você é pesado. O demônio colocou em você esse peso e esse espírito de indolência,
de procrastinação, de demora, de retardo, faz com que você não se mova. E assim, a vida vai passando. Você sabe que chega uma certa idade em que você não consegue mais. Se você correspondesse a Deus mais cedo, você seria um grande santo. Eu dizia essa semana que, às vezes, nós, que temos grandes feridas emocionais, somos as pessoas que são chamadas às experiências mais profundas com Deus. Mas qual que é o problema? É que, muitas vezes, o diabo nos prende pelo peso da preguiça e nós não temos a leveza de atendermos às solicitações do Espírito Santo. Ele diz, olha, vou te ensinar algo. O homem diligente, ele para tudo. É o céu que está falando comigo. É Deus, o próprio Deus que está agindo na minha alma. Parou. Eu vou escutar. Vem aquele pequeno impulso. Você se joga com tudo. Vai. Mergulha. Quando você mergulhou, daqui a pouco vem um novo impulso. Você se joga. Essa diligência é aquilo que São Paulo diz, caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impulsiona, nos constrange, nos compele, nos empurra. Se você não for pesado. Se você for pronto para o Espírito Santo. Muitas pessoas ficam aprisionadas aos seus pecados porque Deus está passando, repetidas vezes pela sua vida, está chamando, está dizendo, olha, veja, você passou por tantas coisas, sabe por quê? Eu quero te encher. Eu quero encher essas cavernas que estão em ti. Eu já mostrei para você que você é fraco, para que eu pudesse te preencher, para que você se esvaziasse de você mesmo. Mas assim, você fica nessa demora. Você não age como aquele cego que estava em Jericó. Jesus chega, o pessoal diz, coragem, levanta-te, ele te chama, ele sacode tudo, joga a capa com as esmolas fora e vai! Com toda a sua força ao impulso do Senhor. Hoje Jesus está dizendo para você, preguiçoso, Lázaro, vem para fora. Sai dessa morte espiritual. Sai dessa leseira, desse retardo, desse passo lento. Há uma vida espiritual para ser enfrentada. Há uma aventura divina a ser trilhada. Nestes 7 dias, nós visitamos essas 7 portas dos pecados originais, dos pecados capitais. Por quê? Porque nós precisamos descobrir aquilo que os teólogos espirituais chamam de defeito dominante. Cada um de nós tem um ponto fraco. Então, qual foi a minha tarefa nesses 7 dias? Apertar. Aonde doeu é o seu ponto fraco. Aonde você se sentiu incomodado é o seu pecado capital dominante. Aonde você se sentiu um pouco aborrecido. Aonde você, naquele dia, você recebeu assim, uma enxurrada de ataques e chegou aqui meio assim e... Este é o seu pecado dominante. E a descoberta do pecado dominante é uma das mais importantes, porque é por aí que começa a nossa luta pela santidade. É onde o calo dói. É aí que nós temos que agir. Ao longo dessas 7 portas, nós fomos dando 7 chaves. Mas
Se você não usar, se você deixar essa porta aberta, por ela, o inimigo vai entrar para malograr a ação de Deus na sua vida. Não adianta querer derrubar as muralhas se você não tem a disposição de fechar as portas. É preciso fechar todas as brechas. E como é que nós fechamos? Pelo arrependimento. Pare de tratar o seu pecado de uma maneira indulgente e excessivamente compreensiva. Você precisa confrontá-lo com a verdade de Cristo e se arrepender. É Jesus que está dizendo: tire a pedra. A pedra é o pecado capital que mais dói na sua personalidade. É essa pedra que precisa ser removida para que a ressurreição, a vida nova, possa ser despertada pela presença do Senhor no seu coração. Escute novamente essas pregações. Escute com atenção, pratique, se exercite nas virtudes opostas, trabalhe com oposição. Ao invés de querer se agradar, se contrarie. E se você fizer isso, rapidamente, você vai tirar entulhos que impedem o fluir da ação divina no seu espírito e começará uma nova estação na sua caminhada diante de Deus.